Hoje eu quero compartilhar com você a passagem da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 10, apenas os versículos 1 a 3. A Palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Vamos orar nesse instante? Pai amado, nós te damos graças por este momento. Suplicamos ao Senhor o perdão das nossas faltas e também a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra e colocarmos em prática em nossa vida a cada dia da semana. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Temos diante de nós um texto bastante conhecido, apresentando Jesus como sendo o bom pastor. O texto inicia nos dando uma orientação sobre um grande perigo. Um grande perigo que no versículo de número 1 recebe o nome de ladrão e salteador. A ênfase de Jesus é clara nesta passagem. Quando você olha para o versículo de número 1, você percebe no início deste versículo o modo como Cristo chama a atenção. E ele repetidamente diz: em verdade vos digo. Como quem está afirmando e enfatizando: o que eu vou dizer merece atenção porque é verdade. Então ele diz a respeito do ladrão e do salteador. Apresenta um perigo real que se levanta contra as ovelhas do rebanho de Cristo. Ele fala de alguém que adentra este aprisco pela maneira errada, que adentra este aprisco, mas não para cuidar das ovelhas, e sim para trazer transtorno, para causar prejuízo a este aprisco. Mas, por outro lado, a palavra de Deus nos apresenta, a partir do versículo de número 2, a respeito daquele que é o pastor verdadeiro, aquele que cuida, aquele que vem até as ovelhas pela maneira certa. Verso 2 diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E dessa maneira, no versículo de número 2, Jesus apresenta esse pastor como sendo um pastor de autoridade, como sendo um pastor que não precisa entrar no aprisco sorrateiramente, nem tampouco se disfarça para estar entre as ovelhas. Pelo contrário, a sua entrada é pela porta do aprisco e sem dificuldades. A sua autoridade é de tal forma que aqueles que cuidam do aprisco, os porteiros, nesse aprisco, ao vê-lo chegando, prontamente lhe dão passagem. Para este, o porteiro abre a porta do aprisco.
Observe versículo número 3. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus mesmo já havia dito antes aos seus discípulos que era possuidor de toda a autoridade. Jesus é de fato este bom pastor, com autoridade sobre as suas ovelhas, autoridade que é exercida de modo claro e objetivo sobre suas ovelhas. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, a Escritura nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade pertence ao Senhor. Ele é o bom pastor. Ele é o pastor com autoridade suprema. Autoridade para perdoar pecados. Autoridade para transformar corações. Autoridade para curar enfermidades, ordenando a elas que se vá. Mas acima disso, autoridade para curar enfermidades da alma, enfermidades do coração. Jesus é o pastor que tem autoridade para libertar. E de fato, em vários momentos na Escritura nós podemos perceber Cristo libertando aqueles que foram escolhidos desde a fundação do mundo. Deus trazendo libertação para os seus eleitos. Deus tirando da escravidão do pecado, Deus tirando das trevas e trazendo para a sua maravilhosa luz. Vemos vários momentos em que Cristo age libertando os seus eleitos, trazendo-os à luz da compreensão a respeito do Evangelho. A autoridade do pastor, a autoridade de Cristo é plena. A autoridade de Cristo é sobre qualquer dificuldade, é sobre questões que a nós são impossíveis de se resolver, mas diante da palavra do Senhor se resolvem. Cristo possui toda a autoridade para resolver qualquer problema. Ele não precisa se disfarçar para entrar no aprisco. O aprisco é dele. Ele não precisa entrar de modo sorrateiro. Não, ele entra pela porta. Ele é um pastor com autoridade reconhecida. A autoridade do pastor de nossa alma é de tal maneira que não há impossíveis para ele. Aquilo que aos teus olhos pode parecer impossível, diante da palavra de autoridade do verdadeiro e supremo pastor, todas as coisas se resolvem. Uma palavra de autoridade tamanha que trouxe o mundo à existência. E não só isso, como também sustenta todo o universo com o poder da sua palavra. Um pastor com autoridade. A esse pastor nós podemos entregar tranquilamente
as nossas aflições, podemos descansar, podemos sentir o conforto de sermos cuidados. Mas, em segundo lugar, o pastor, apresentado nos 3 primeiros versículos de João, capítulo 10, é um pastor que conhece pessoalmente as suas ovelhas. Observe novamente o verso 3. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Essa é a descrição que nós temos no versículo de número 3. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Não é um pastor que conhece à distância as suas ovelhas. Conhecer o nome significa sinal de intimidade, sinal de apreço, sinal de relacionamento. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. Cristo conhece as suas ovelhas. Na palavra de Deus, ainda no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, observe o que a palavra de Deus nos diz. Jesus mesmo é quem está falando e registra-se da seguinte maneira: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja o cuidado desse pastor, veja a atenção deste pastor, veja que as suas ovelhas conhecem, identificam esse pastor cuidadoso, identificam esse pastor zeloso pelo seu rebanho. Essa é a imagem de Deus em relação à sua igreja. O Senhor que cuida do seu povo, o Senhor que preserva o seu povo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Abertamente, Cristo nos mostra que conhece as suas ovelhas de modo pessoal. Ele sabe das nossas alegrias, sabe das nossas vitórias, das nossas tristezas e das nossas derrotas. Ele conhece toda a nossa trajetória. Ele sabe o que você passa. Ele entende o que você sente. Ele sabe o que você precisa, porque Ele é um pastor que conhece pessoalmente você. A palavra de Deus a respeito disso nos diz no Antigo Testamento, Salmo 139, verso 1 a 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Salmo 139, versículo 1 e 6. O Senhor tem um relacionamento tal com as suas ovelhas,
que nada lhe passa despercebido, seja o que façamos, seja o que falemos ou o que pensamos. O Senhor sonda os corações, o Senhor conhece os labirintos do nosso íntimo. Não há como escondermos coisa alguma deste Senhor. Não há como disfarçarmos diante deste pastor. Ele tem não apenas um carinho, não apenas um apreço, não apenas um cuidado, mas um verdadeiro amor pela tua vida, pela minha vida. Esse pastor conhece as suas ovelhas, não como alguém que ouviu falar, mas como alguém que criou essas ovelhas, como alguém que sabe de fato o que passa no coração das suas ovelhas. Portanto, esse pastor, supremo, soberano pastor, tem toda a autoridade, realiza o que for necessário para o bem das suas ovelhas. Esse bom e soberano pastor conhece os detalhes da vida das suas ovelhas. E esse pastor conduz as suas ovelhas. Versículo de número 3, a palavra de Deus diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Conduz para fora. Enquanto a situação está fácil, enquanto não há dificuldades, não há problemas, é tranquilo ir à frente do rebanho. Mas quando surge o perigo, nas horas mais difíceis da vida, quando precisamos enfrentar momentos de perigo e sofrimento, momentos de perda, ainda assim o nosso bom pastor irá à nossa frente para nos guiar e nos auxiliar. Nos momentos mais importantes, intensos do rebanho, esse pastor se colocou à frente de você e de mim e foi sacrificado numa cruz para que você e eu pudéssemos ter vida de verdade e fôssemos conduzidos na direção do Pai. Observe o que a palavra de Deus nos apresenta em Marcos capítulo 10, versículo 32 a 34, num dos momentos de maior perseguição do cristianismo. A palavra de Deus diz: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Marcos capítulo 10, versículo 32
a 34. Veja que o pastor, identificado como Cristo por João, é aquele que vai à frente do seu rebanho, é Cristo Jesus, diante do rebanho nas horas difíceis, não somente nas horas tranquilas, nas poucas horas tranquilas, mas também nas horas difíceis, intensas e de perigo, ia adiante dos seus discípulos. E anunciando o que deveria acontecer, e passando então pela morte, depois de 3 dias, ressuscita e volta à dianteira do rebanho, cuidando do rebanho continuamente. Nos momentos em que temos que enfrentar escassez, perda, dor e sofrimento, como ovelhas de Cristo, devemos confiar naquele que vai à nossa frente. Não há motivos para desesperança, não há motivos para ficarmos prostrados constantemente diante dos obstáculos, diante dos problemas, diante do medo. Temos um pastor, um soberano pastor, que vai à nossa frente, que em momentos da história preservou a sua igreja, que nos momentos do Antigo Testamento preservou o seu povo, tirando-os de escravidão, tirando-os de cativeiro, corrigindo por vezes o seu povo. No Novo Testamento, livrando-os do poder da morte, livrando-os do pecado por meio da cruz. Um pastor que vem cuidando da sua igreja constantemente, e que em momentos de grande turbulência, em que parece não haver mais fiéis ao Senhor na igreja de Cristo, o Senhor levanta homens para voltarem ao Evangelho. E temos então um momento de uma reforma, o qual conhecemos como reforma protestante. E então, dessa maneira, pela palavra desse bom pastor, a igreja é reconduzida, os fiéis são reconduzidos como ovelhas novamente ao caminho correto da Escritura. A igreja é perseguida, mas o bom pastor vai à frente. O bom pastor cuida da sua igreja e não permite que ela venha a sucumbir, e permanece firme até os dias de hoje. Vendavais surgem sobre a igreja, mas o Senhor tem cuidado dela todos os dias, durante todo o tempo, até a volta do Senhor da igreja. Nos momentos difíceis, Cristo continua à frente da igreja. Ele é quem garante a vitória do povo fiel sobre as questões difíceis da vida, inclusive sobre a morte. O pastor que conduz as ovelhas, o soberano pastor, é um pastor com toda a autoridade para resolver quaisquer problema,
por mais impossível que possa parecer. E também é o pastor com autoridade para corrigir as faltas. O pastor que conduz as ovelhas, o soberano pastor, é o pastor que conhece pessoalmente você, sabe, daquilo que te alegra, daquilo que te entristece, daquilo que você faz de correto e daquilo que precisa ser corrigido. O soberano pastor age com justiça sobre suas ovelhas. Esse soberano pastor nos conduz mesmo em meio a perigos, cuidando sempre, a todo instante, de você e de mim. Ele sempre vai à frente e tem mantido o seu aprisco fiel sempre em pé. A igreja continua atuante, a igreja continua caminhando avante. O aprisco do Senhor, suas ovelhas fiéis, preservadas pelo bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com a sua palavra e nos faça compreender a cada dia que somos ovelhas do seu aprisco e que Ele, como um bom pastor, tem cuidado todo instante de cada uma das suas ovelhas. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante. Pai amado, nós te agradecemos pela reflexão que nos permitiu realizar nesse momento. Nós te agradecemos pela tua palavra. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o único pastor das nossas vidas, com total autoridade, que nos conhece todos os detalhes e que nos conduz com toda a segurança. Nós te louvamos em nome de Cristo. E agora, povo amado do Senhor, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações que há na cruz de Cristo, o nosso bom pastor, e o poder do Espírito esteja sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém.